Olá, sou Clara Omanen e hoje quero dar o meu depoimento 4 meses de uso de OmniLife suplementação micilizada. Bom, para isso eu preciso contar um pouquinho da minha história bem complexa. Bom, eu sempre fui uma pessoa, eu fui uma criança já doente, né? Tinha crises repetitivas de inflamação, de amígdalas, algumas infecções mais sérias, com convulsões, e sempre com os dentes muito fraquinhos, muito raquítica, né? Era como se falava na época, meus ossos eram muito fraquinhos. E eu era muito magrinha também, apesar de comer como uma louca. Então, mas eu sempre fui hiperativa, né? Então, sempre trabalhei demais, sempre estudei demais, sempre fiz muitas coisas, com um comportamento bem típico de TDAH, um pouco de autismo, sem filtro, sinceridade demais, mas fui levando a minha vidinha. Aos 28 anos, eu comecei a apresentar problemas neurológicos, eu comecei a ter muito zumbido no ouvido, eu comecei a não ter noção, mas eu sempre tive algum problema de sensorial, de audição, e sempre tive também problemas relacionados à pele. Eu sempre tive psoríase, né? A psoríase começou aos 21 anos, muito severa, e eu tive outros problemas de pele muito severos. Então, sempre essa característica, né? Pele, tudo bastante complexo. Mas a vida continuou e aos 32 anos, depois do parto do meu segundo filho, eu comecei a apresentar muitas dores, né, inchaço, obesidade, muitos problemas, e aí eu fui diagnosticada pela primeira vez com fibromialgia. Naquela época eu não queria saber de médico, eu tinha muitos negócios, eu tinha muita coisa. Então, eu decidi mudar estilo de vida, mudar a alimentação. Minha alimentação passou a ser muito regrada, passei a fazer muita suplementação, sempre fiz muita análise, terapias de todos os tipos, passei a viver muito mais em função de mim, do meu bem-estar, né? Fazendo coisas que me relaxassem, realizando sonhos, viagens, enfim. Tudo para que eu ficasse bem melhor. Aos 42 anos, quando eu estava no auge dessa vida de cuidar de mim mesma, eu comecei a ficar muito doente. Comecei a ficar muito doente e eu estava indo morar na Noruega na época. Então eu tinha acabado de gravar uns clipes, mas eu estava muito doente. Eu tinha, inclusive, usava um balão de oxigênio, tinha uma enfermeira. Fui para a Noruega, fiquei um tempo, voltei para o Brasil com a intenção de fazer tratamentos. E foi quando eu comecei a ter muitos diagnósticos ou pré-diagnósticos. Aí apareceu lúpus, esclerose múltipla, possibilidade de Sjögren, e aí começou a aparecer, e aí eu tive um diagnóstico muito interessante, que foi o de argyria. Então, nessa época, quando eu tinha 42 anos, 13 anos atrás, portanto, os médicos me disseram que eu teria poucos dias de vida por estar acometida, né, com essa grave doença, argyria, uma intoxicação por metal pesado, prata. Não tem cura e vai atrofiando todos os órgãos. Então ele me disse, olha, não tem jeito, você vai morrer e vai viver a sua vida. Então eu decidi não mais procurar médicos e ir viver a minha vida. Mudei para a Finlândia e na Finlândia eu comecei a ficar muito doente. Eu fiquei só aproximadamente uns 3 meses, ok. Depois eu comecei a ficar mas muito doente. Eu ficava a maior parte do tempo na cama. Isso já tinha acontecido no Brasil também. De eu ficar acamada assim 6 meses, sem conseguir levantar da cama. Eu tinha muitas uveites, que era inflamação na área dos olhos, né? Eu tinha pouca visão, eu tinha pouquíssimo campo de visão, e não, cegueira noturna, muitos problemas realmente. E eu tinha uma debilidade do lado direito, uma fraqueza muscular, eu levantava da cama, caía 3 vezes até chegar no banheiro, por exemplo, mas eram crises
passava, eu melhorava com muita dieta, com muita suplementação, muita suplementação. Mas eu tô falando muita mesmo, tá, gente? Eu tomava absolutamente tudo que tem disponível no mercado. Então, eu fazia muita suplementação, conseguia sempre um quadro de melhora. O mínimo de estresse possível, eu voltava a ter crises. No ano de 2014, eu estava bem, estava bonita, malhada, fazia uma suplementação excelente, inclusive com regular, vamos dizer, mediana, altas doses de vitamina D e todo o resto de suplementação, dieta alcalina, fazia tudo e estava muito bem. Mas aí morreu meu irmão e numa sequência de fatos muito complexos, eu tinha feito duas cirurgias plásticas, uma em cima da outra, junto com o trauma da morte do meu irmão, que foi inesperada, muitas coisas aconteceram. Eu tive a minha primeira internação logo ao voltar do Brasil para a Finlândia, e aí se descobriu que eu estava muito intoxicada, o fígado estava muito mal, não se sabia exatamente o que era, então era uma hepatite autoimune, na época acharam que era medicamentosa, eu estava próximo de uma cirrose, então eles achavam que eu bebia, quando na verdade eu não bebia absolutamente nada, então foi muito complexo esse período. E eu entrei para a fila de transplante de fígado em 2014 na Finlândia. Mas o meu caso ficou tão grave, que na Finlândia eles mantinham uma enfermeira 24 horas comigo. E até que eu decidi ir para casa e me tratar sozinha novamente com a dieta alcalina e com a suplementação que eu conhecia, consegui controlar, as minhas enzimas baixaram bastante, mas o trauma ficou e naquele mesmo ano eu comecei a ter problemas neurológicos muito sérios. Eu tinha convulsões, eu tinha características de Tourette, as convulsões horas eram tipo epilepsia, eu tinha uma paralisia. E as coisas foram ficando muito complexas, muita internação. No ano de 2014, eu tive 9 internações. Portanto, eu passei mais tempo internada do que entre 2014 e 2015, no período de um ano, eu tive 9 internações. Portanto, eu fiquei mais tempo internada do que exatamente em casa, né? Eram internações de uma semana, 2 semanas, 3 semanas, mas eu ficava muito tempo internada. Então, sempre tendo convulsões, passei a ficar em casa, não mais me internar, mas ficar em casa, sempre tendo convulsões diárias, os medicamentos não fizeram efeito e ninguém sabia exatamente o que eu tinha. Uma discussão muito grande, porque eu tinha esses pré-diagnósticos de esclerose múltipla, lúpus, isso, aquilo. Eles conseguiram diagnosticar BC, conseguiram diagnosticar o Sjögren, mas não conseguiram confirmar as outras doenças autoimunes, como a esclerose múltipla e o lúpus, mas os sintomas estavam lá. A epilepsia não foi confirmada, embora eu tivesse as crises epiléticas. As crises epiléticas eram muito sérias, eu ficava internada, era muito assustador. Quando eu chegava nos hospitais, assim, todo mundo corria para ver o que estava acontecendo, porque eu espumava, eu fazia umas coisas estranhas, me batia, eu tinha que ficar isolada, amarrada, era uma coisa muito séria e complexa. Mas passava, eu ia para casa e aí eu passei não mais ir para o hospital quando eu tinha as crises. Bom, eu conheci o tratamento com as altas doses de vitamina D. Demorou mais ou menos uns 4 meses para fazer efeito, não fez efeito imediato, portanto, eu tive várias internações já quando estava tomando a vitamina D. E nem sempre foi 100% não, mas eu melhorei bastante. Isso me deu qualidade de vida, eu fui melhorando, embora eu ainda tivesse algumas convulsões, mas elas ficaram espaçadas, como que uma vez por ano e por aí vai. Então,
eu estava feliz com o resultado, que já podia, mas sempre ficando muito doente. Cada vez que eu tinha uma crise, eu ficava aproximadamente 3 meses para voltar a andar, para voltar a ter uma vida normal. Bom, no ano de 2019, em janeiro de 2019, não, melhor, eu tô aqui com os papéis na mão, foi em dezembro de 2018, então eles fecharam alguns diagnósticos para que eu tivesse direito à invalidez total, né, e uma aposentadoria na Finlândia, que acabou não acontecendo, porque eu decidi vir morar na Espanha. Então, eles, como não conseguiram confirmar o quadro neurológico, eles disseram que eu tinha não específico problemas do sistema nervoso e esqueleto muscular, né? Hemiplagia, que é paralisia do lado direito. Então, eu tive diverticulite, né? Tá aqui os 57,3 diverticulite, uma inflamação do cólon, tá? Com uma inflamação também no intestino, e no meu intestino tinham alguns abscessos, ou seja, pus, né? Também eles encontraram anormalidades nos meus níveis de enzima. Eu tinha uma perda óssea, né, uma osteoporose importante, considerada por causa da menopausa, mas aqui também tem a síndrome do intestino irritável com diarreia e a síndrome do intestino irritável sem diarreia. E também uma paralisação, né, do trânsito intestinal, ou seja, o meu trânsito intestinal não tinha uma movimentação. Rectocele, né, que é uma inflamação no reto, e Sjögren, inflamação do nervo óptico, fibromialgia, uma perda óssea sem explicação, vitiligo e por aí vai, tá, gente? É por isso que quando às vezes no grupo a pessoa fala assim, mas ela tem tudo. A verdade é que todos os sistemas estavam falindo, mas lembre-se, isso foi dito lá há 13 anos atrás, que por causa da argeria, uma das causas, né, de alta de metástase pesado, eu teria, então, uma falência múltipla dos órgãos. E em janeiro de 2019, então, não satisfeita, embora que na Finlândia eles tivessem me dito, os médicos choravam, os médicos falavam, olha, a gente não pode fazer nada por você, porque a gente não sabe o que fazer, né? Não dá para dar medicação, já tentamos muita coisa, nada resolve. E com essa condição do seu fígado, a gente não pode te dar medicação, simplesmente não pode. Aí eu fui ao Brasil, eu gastei, pasmem, mais de 100 mil reais com médicos e exames. Somente um médico, um ortopedista, me passou doses altíssimas de cortisona, né? Porque eu estava paralisada, eu estava com uma hemiplegia importante quando eu fui lá, e os diagnósticos eram enormes. Eu fui em muitas clínicas, osteopatas, muitos tipos diferentes de especialidades, geneticistas, os melhores neurologistas, e vai para cá, e vai para lá, e viajo para cá, e viajo para lá. Não, porque tem um professor de não sei das quantas, e tem esse cara que é muito bom, e eu correndo de um lado para o outro, chegou o final do tempo que eu tinha que ficar lá, 1 mês e meio, e eu não tive nenhuma ajuda, nenhuma conclusão. A única coisa é que eles iam continuar na universidade, estudando, pesquisando o meu caso, e nada além de cortisona, que já não podia mais tomar, porque lembre-se, eu já estava com uma perda óssea muito importante, né, com nível de osteoporose estratosférico, e eu não tive ajuda, né? Então, eu tomei os corticoides, aí eu tinha uma viagem para os Estados Unidos, apesar de ter ido de cadeira de roda, eu tomei os corticoides para me manter nessa viagem e vim com a intenção de me tratar na Espanha.
Chegando na Espanha, eu visitei os melhores médicos, os melhores hospitais. Eu tive internada no Hospital Clínic de Barcelona, tive internada no Hospital Cima de Barcelona e estive numa centena de médicos. Os médicos choravam, os médicos ficavam tristes e me diziam: olha, a gente não pode fazer nada por você, a gente não sabe o que você tem. Alguns geneticistas me disseram: a gente pode continuar a investigação genética, mas não tem nenhuma perspectiva de tratamento. Então, eu já tinha gastado muito dinheiro e eu fui obrigada, depois disso, obrigada eu fui sempre, né? Mas eu decidi, depois de passar por muitos médicos e saber que eu estava fazendo um hiperparatiroidismo importante, então eu podia morrer, eu já estava fazendo problemas cardíacos importantes, né? Os meus batimentos cardíacos, a minha arritmia era assim, no descanso, né, pelo Doppler, no descanso eles chegavam a 250 batimentos por minuto. Então eu estava fazendo cardiopatia, eu tinha uma perda óssea importante, foi perda de tudo, perda de unha, perda de cabelo, perda de dentes, perda. E eu fui com uma hipotonia, né? Eu fui ficando muito fraca e acabou que na última hospitalização realmente eu já estava praticamente morrendo. Eles estavam me mantendo lá só para não morrer, não tinham nenhuma expectativa de nada, de fazer nada, de tratar com nada. E foi quando eu decidi comunicar aos meus seguidores, porque eu sempre fui mentora de saúde, né? Falei de dietas, essas coisas. Então foi quando eu decidi comunicar para o meu grupo que eu estava hospitalizada e que estava morrendo, né? Porque as pessoas me viam bonitas e tal. Um esforço tremendo que eu fazia para fazer as minhas lives, tomando muitos estimulantes naturais, mas tomava, né? Tomava lisina, L-carnitina, arginina, taurina, tudo junto para fazer 1 hora de live, tinha que descansar uma semana. Era uma vida muito difícil, só que já não conseguia mais fazer as lives, eu estava muito debilitada. O nível de debilidade era que para ir ao banheiro eu precisava de 2 a 3 pessoas, a CREA, 2 a 3 pessoas. Nos hospitais, todas as vezes que eu ficava internada, eles queriam colocar a sonda, e como eu não admitia a sonda e eu não conseguia fazer naquelas comadres, então eu tinha que ir ao banheiro. E eu também me recuso a usar fraldas, então o banheiro tinha que ser 3 pessoas para me carregar. Eu tinha uma confusão mental muito grande, mas tipo, eu achava que eu não cabia nos lugares, tudo era muito difícil, a confusão mental estava tomando conta. Eu já não conseguia falar, a minha fala fica muito alterada quando eu tenho as crises, né? Eu tenho um problema de fala, quando eu fico com mudismo, né? Então não consigo falar. E então eu estava num quadro assim bem de debilitação. Para você ter uma ideia, eu para ficar no carro, a hipotonia era tão grande, a fraqueza muscular era tão imensa que o meu marido, assim, ele colocava o banco do carro totalmente deitado, mas eu não conseguia ficar com a perna para baixo. Então, ele tinha que elevar a minha perna para que meu corpo ficasse ereto, porque eu não conseguia ficar deitada no carro e nem com parte do corpo deitado com a perna para baixo. Eu tinha que ficar completamente deitada no carro. Na cadeira de roda, ele carregava uma mala com meus exames, acredite, uma mala imensa, tá, de exames. Eu carregava uma mala de exames e com uma mão ele tinha que segurar a cadeira de roda e com a outra mão ele tinha que segurar a minha cabeça, porque apesar de usar suporte para o pescoço e uma cadeira especial mais alta atrás para que pudesse segurar a cabeça simplesmente não segurava, ela caía, né? Então eu tenho problemas importantes na parte esqueleto,
tá? Eu tenho uma lordose no pescoço que era muito importante, me trazia muitas dores. Eu tinha que colocar gelo dia e noite para sobreviver à dor que tinha no pescoço, as dores na coluna, o braço, era tudo muito. Se eu mostrar a vocês, é inacreditável a quantidade de patologia óssea, de ligamento e do esqueleto que eu tenho. Acredito que eu já nasci com bastante dessas anomalias, não foi tudo adquirido, né? Eu acredito que eu já nasci com bastante desvios, porque eu tenho bastante desvios ósseos. O próprio meu rosto tem muitas deformações, esse rosto lindo que vocês veem aqui é resultado de 16 plásticas cirúrgicas. Tá, que eu fui fazendo preenchimentos e tentando corrigir só de cirurgia na boca para fazer correção de maxilar, já fiz 5. Então, é um quadro genético, mas os médicos se surpreendem que eu estou com 55 anos e cheguei até aqui, graças ao meu bom Deus, né? E toda essa tecnologia que nos favorece, né, e todo o conhecimento que eu também tenho me esforçado para adquirir e me ajudar. Então, 2 coisas funcionaram até então nessa minha história. Era o protocolo da vitamina D e a dieta alcalina. Essas 2 coisas juntas me faziam ficar com um quadro de vida razoável. Mas eu tive que parar com a vitamina D em altíssimas doses, tá, gente? Eu não estou falando 10.000 unidades, não. Eu estou falando de 180.000 unidades de vitamina D. Para vocês terem uma ideia, os médicos passam lá, 1.000 unidades. Eu tomava 180 vezes a unidade de vitamina D que os médicos passam, tá? Então, eu tomava altíssimas doses, só que a vitamina D em altíssimas doses, ela faz uma perda óssea. Então, eu estava perdendo o osso, as dores ósseas já eram, assim, absurdas. Eu gritava de dores ósseas, parecia que estava tudo fazendo necrose, fazendo osteomielite. Então, era um quadro muito desesperador de dor e eu tive que parar, né? No que eu parei, eu fiquei totalmente sem nenhuma condição de fazer mais nada, porque acredite vocês ou não, eu já tinha feito de tudo. Então, foi quando uma moça do meu grupo, chamada Elaine, me falou: olha, Clara, eu conheço, não sei se você conhece esse tipo de suplementação, não sei se vai te ajudar, tem me ajudado, não sei se vai te ajudar, você quer dar uma estudada nisso? E foi quando eu tive realmente... Eu estava com muita dificuldade, mas eu me esforcei para ler, para ouvir os muitos depoimentos, estudei bastante, pedi ajuda do meu marido. Meu marido investigou toda a história do Jorge Vergara, desde criancinha, todo o revenue das empresas, estudou toda a história e me disse: olha, eu acho que é ok. Você deve tentar. Ele mesmo fez o meu cadastro, ele mesmo fez a primeira compra, porque eu não conseguia, eu não tinha capacidade nem de falar, nem de mexer, não tinha capacidade nenhuma. Então, ele cuidou de tudo e 2 dias depois, vocês vão ver as fotos, eu já estava de pé, já estava falando, eu já estava cheia de energia, eu queria estar dando pulinhos pela casa, eu já conseguia subir na moto do meu marido, coisa assim que não acontecia há séculos, eu já conseguia subir na moto, eu já estava realmente com vida, né? Foi como um sopro de vida para mim. E muitas pessoas, eu falei sobre esse depoimento e muitas pessoas tiveram uma certa suspeita, né? Vamos ver, agora eu tenho ajudado a dezenas e dezenas de pessoas a recuperar a saúde também, o que está sendo excelente, né? E eu senti vontade de contar aqui a minha história para que vocês entendessem. Bom, quais foram as observações? Bom, os sintomas, basicamente todos os sintomas já se foram, né? Eu ainda não tenho o nível de energia que eu gostaria, mas eu ando 12 quilômetros, eu consigo fazer alguma atividade, não consigo ainda
ser ativa como eu gostaria, não estou nesse nível, mas desde o início eu estou fazendo muitas coisas que eram impossíveis. Meus músculos estão voltando, eu tenho boa musculatura agora, boa, né? Aí eu consigo sentir o músculo no meu corpo, coisa que eu não tinha, estava totalmente hipotônica. As dores nas juntas, as dores nos ossos, hoje vocês podem ver, eu estou falando aqui com boa energia, com boa memória, com boa função cognitiva, voltou. A minha função cognitiva era tão complexa que se eu fosse num restaurante, meu marido tinha que estar do lado de fora, eu às vezes tinha crises de epilepsia, caía no chão, no meio da rua e eu estava a 100 metros de casa e eu não conseguia dizer aonde eu morava. Então, meu quadro era muito sério de disfunção cognitiva. Eu fiquei muito, não conseguia entender o que eu lia, não conseguia falar, muita confusão mental mesmo. E isso foi a primeira coisa, foi o primeiro sintoma assim, que eu comecei a achar as coisas. Isso foi ainda com o Magnus, foi fantástico. Eu lembro que eu procurava muitas coisas que eu não sabia onde estavam e eu comecei a achar essas coisas. Então, foi muito interessante. E com relação também à questão da minha vista, né? Vocês podem ver que eu tinha uma pitose que chama, né? Então, os médicos dizem que é por causa da miastenia graves. Não sei se vocês conhecem a miastenia grave, né? Que é aquela doença que você realmente perde toda a função da musculatura. Então, eu tinha uma miastenia grave, um quadro de miastenia graves, nunca foi confirmado, né? Mas muitos médicos, pelo menos uns 10 deles, insistem em miastenia graves. Então, a pitose, o meu olho, ele caiu totalmente, eu não tinha capacidade de abrir o olho mais, e o olho fazia alguns movimentos irregulares, né? Eles faziam involuntários. Eu fiquei com bastante estrabismo, uma coisa que eu não tinha antes, eu fiquei estrábica, né? Então, e também fiquei com glaucoma. Além da neurite óptica, né, que eu já tinha falado aqui, além da neurite óptica, né, da inflamação do nervo óptico, eu tinha o glaucoma, eu tinha as inflamações, né, e enfim, estava perdendo totalmente a visão, eu tinha perdido campo de visão. A minha vista era extremamente seca por causa do Sjögren, né? Vocês, quem sabe o que é Sjögren, sabe o que é isso. Então, eu tive realmente problemas sérios de visão, eu estava cega praticamente. Com relação ao corpo, eu tinha muitas feridas por causa do BC, né? Feridas na parte genital, era muita ferida no corpo todo. Eu tinha aí umas pústulas no meu corpo, elas melhoraram. A psoríase que eu tinha desde os 21 anos e ela estava de volta, a psoríase também foi eliminada. As minhas unhas, até na unha do pé, eu tinha que fazer a unha de acrílico, porque a unha, ela se desfarelou, ela ficou igual um papelzinho, né? E aí, quando eu ia na manicure, sangrava, era muito complicado, porque as manicures não entendiam, elas nunca tinham visto uma unha tão fragilizada. Eu tive perda de cabelo, eu tive perda óssea na boca, né? Eu tive perdas ósseas importantes em todas as áreas. Quando eu comecei a tomar os suplementos, com 10 dias eu fui na oftalmologista, eu tinha uma consulta já marcada previamente, e a oftalmologista ficou enlouquecida. Ela falou assim: o que você fez? Colocou o colírio agora? Eu falei: não. Ela: não, você colocou, né? Porque você não tem nenhum glaucoma agora.
E eu disse, ok, pode ser que eu tenha esquecido, mas eu não coloquei, porque, aliás, eu nem tenho o colírio, eu vim aqui para pegar a receita. Aí ela me passou a receita, mas falou, olha, eu vou te passar a receita, mas você não tem glaucoma. Daí eu não comprei a receita. Passou um mês, eu voltei nessa mesma médica e falei, olha, eu não usei a receita, você disse que eu não tinha glaucoma, mas eu estou muito preocupada, eu vim aqui para você ver se eu tenho glaucoma. Ela me examinou e falou, olha, você não tem glaucoma mais. E ela falava aquilo sem entender. Eu falei assim, não, doutora, é porque eu estou tomando uma suplementação. E olha que eu nem estava tomando o Omnivil ainda, porque não tem aqui na Espanha, né? Mas só que com os outros suplementos já fez esse resultado. Então, ela falou assim, tudo bem, agora você só volta aqui daqui a 6 meses, porque você não tem glaucoma. E aí eu tinha uma outra consulta no sistema público aqui da Espanha, também com uma oftalmologista, e eu fui lá e ela me disse, você não tem glaucoma. Então, o meu diagnóstico de glaucoma foi feito no Brasil, foi feito na Finlândia e foi feito aqui na Espanha. 3 países, mais de 5 médicos, vários hospitais específicos de visão, inclusive um nem sabia que existia essa especialidade, né? Neurologia óptica, um neurologista que cuida somente dos olhos, e estava lá o meu diagnóstico de glaucoma, e agora eu não tenho glaucoma. São 4 meses até agora, eu continuo sem glaucoma. Com 15 dias, eu fiz uma densitometria óssea para que daqui a 1 ano eu pudesse fazer uma nova para ver se havia tido diferença na minha questão óssea. E adivinhe, com 15 dias eu já tinha diminuído 1 ponto da osteoporose, que era gravíssima. Então eu fiquei muito feliz. E daqui a 1 ano eu vou fazer uma outra, né, densitometria óssea. E daqui a 1 ano não, né? Já tem 4 meses, daqui a 8 meses eu vou fazer uma nova densitometria óssea para ver realmente o quanto nós evoluímos. Entenda que eu fiz o tratamento em 2014, tomando uma injeção que custava R$ 1.200 de Prolia. Eu tomava aquela injeção todos os meses e eu não tive nenhuma melhora, não mudou nada, nada melhorou. E eu tive que parar, porque é uma injeção com efeitos colaterais muito sérios, né? E eu parei com essa injeção, porque não teve realmente nenhuma melhora. E com 15 dias já tinha diminuído 1 ponto da osteoporose, né? Todos os sintomas, eu não tive mais convulsão. Para não dizer que eu não tive, há uma semana, um tempo atrás, não lembro quanto tempo atrás, eu tive um tombo e eu bati com a cabeça e eu tive uma convulsão muito rápida. Nesse dia eu ia pegar um avião, ia fazer uma viagem e no mesmo dia eu consegui pegar o avião, fazer a viagem. A convulsão foi uma convulsão muito rápida, mas porque eu levei um tombo muito sério e bati com a cabeça na quina da cama, né? Então, eu tive uma convulsão muito rápida. A recuperação foi fantástica. No mesmo dia, na mesma hora, eu ainda ia viajar naquele dia, então foi no mesmo dia, na mesma hora. Não tive mais convulsão, não tenho nenhum sintoma de convulsão. A minha fala está correta, eu tenho apraxia da fala, né? E a minha fala está correta, algumas palavrinhas ainda são difíceis às vezes de pronunciar, mas a minha fala está boa, tenho boa memória, tenho conseguido falar, me desenvolver, não tenho tido mais estereotipias, eu tinha quadro claro assim de Tourette, não tenho mais tanto bruxismo, coisa importante, né, gente? Eu tinha, aqui como eu falei para vocês, eu tinha quase total paralisia na parte intestinal, o que
justifica todos esses outros problemas, tá? Então, essa paralisia na parte intestinal foi diagnosticada depois que eles fizeram, por exemplo, um exame que eles colocaram 27 anéis dentro da minha parte do meu intestino e todos os dias, durante 5 dias, eles fizeram radiografia para ver qual era a movimentação intestinal. E nos 5 dias, nenhum dos 27 anéis tinha se movido. Pensa, a comida ficava pelo menos 5 dias dentro de mim sem movimento. Eles colocaram um anel e durante 5 dias, nenhum dos 27 anéis haviam se movimentado. Então, ficou diagnosticado que eu tinha uma paralisia intestinal, que justifica todos esses problemas neurológicos e tudo mais, né? O meu lado direito, que é o lado onde eu tenho a hemiplagia, eu tive uma deformação grande do braço direito, né? Além de um cortamento da perna direita. Enfim, acho que se eu ficar aqui hoje, vou ficar falando de muitos sintomas. Praticamente todos eles desapareceram. A única coisa que eu ainda sinto é fadiga, né? Eu ainda não me sinto assim com tanta disposição como eu gostaria todo dia, mas eu tenho disposição para ir para academia, às vezes para andar 6 quilômetros, que é o que eu ando mais frequentemente, todos os dias. Às vezes ando 9, às vezes ando 12 quilômetros. E aí eu fico bem, mas assim, eu não tenho uma energia que eu gostaria que fosse de nível excelente. O meu intestino, que eu acabei de dizer, né, totalmente paralisado, ele ficou, hoje eu chego aí 2 vezes ao banheiro com fezes normais. Fezes normais. As minhas fezes, quando elas saíam com medicamento, eu tinha que calçar luvas, abrir o ânus e remover a parte inicial, que era uma parte que ficava do tamanho da cabeça de um bebê, gente, acredite. Era essa a formação. Então, como eu não podia deixar essa formação, o que eu fazia era a lavagem intestinal diariamente. Eu fazia, como eu sei, entendo que o intestino é muito importante, né, na questão neurológica. Então, eu fazia os enemas, o que a gente chama de enema café, que é uma lavagem intestinal, todos os dias eu fazia. Só que não adiantava muito, porque eu não tinha o trânsito intestinal, ou seja, eu não fabricava as fezes. Então, eu só fazia tirar aquela fezes para que ficava ali no reto para não formar um ressecamento e eu ter que fazer praticamente um parto, porque era isso que tinha que fazer. O meu marido, acreditem ou não, ele tinha que remover as fezes de dentro de mim. Às vezes eu não conseguia, uma vez que a minha mão era paralisada do lado direito. Então, a gente decidiu fazer enema café. Eu fazia enema café diariamente. Hoje eu tenho movimento intestinal, chego a fazer 2 vezes ao banheiro, fezes bonita, cor perfeita. As minhas fezes, elas não tinham cor por causa da hepatite, né? A esteatose hepática muito grave. Eu tenho um quadro de síndrome metabólica muito severo, tá? Triglicerídeos, colesterol, tudo na estratosfera, ácido úrico, era tudo isso, né? Graças a Deus, todos os exames estão, todas as taxas normalizadas. Eu tinha glicose alta, colesterol alto, triglicerídeos alto, amônia, meu nível de amônia era tão absurdo que o laboratório vivia me chamando para fazer outra medição. E aí eu tinha que tirar totalmente proteína da minha dieta. Eu tinha que tirar totalmente a proteína da dieta. Eu tinha ácido úrico alto, tudo, o que não é compatível com o meu estilo de vida, porque quem sabe, eu vivo na dieta, né? Pelo menos 70% da minha dieta é alcalina.
e não faz sentido ter essas taxas. Então, o que ficou claro para os médicos que é um problema metabólico genético, aliás, defeitos genéticos eu tenho muitos, e não se sabe exatamente o que causa toda essa bagunça. Os níveis de metais pesados são altíssimos, eu tenho uma intoxicação além da prata, chumbo, cádmio e urânio e uma série de metais, né? Porque me faltavam os minerais, então os metais pesados são altíssimos. Eu espero fazer um outro exame no final desse ano e aí a gente vai ver se houve ou não uma melhora, né? Porque repondo os minerais essenciais, a gente pretende que equilibre essa questão da intoxicação por metais pesados, tá? O que não melhorou ainda. 4 meses, tá, gente? 4 meses de suplementação, somente 4 meses. Eu tenho uma talassemia, que é um defeito genético, tá? É uma doença da hemoglobina. Então, a talassemia é uma doença que causa uma anemia. Eu teria que estar tomando sangue todos os meses. Eu nunca fiz uma transfusão de sangue. Então, eu continuo com anemia, tá? Eu continuo com anemia, porém, esses níveis não alteraram, eles continuam do mesmo jeito nos 4 meses. Não, a questão da síndrome metabólica já melhorou muito. Eu tinha um quadro sugestivo de câncer nos exames de sangue, todos normalizaram. As coisas estão praticamente tudo normalizado. O que eu tenho agora é somente essa questão da talassemia e tem mais alguma coisa? Ah, sim, tem um problema genético que eu não absorvo o magnésio, ainda continua baixo, algumas poucas coisas, mas os exames estão praticamente normais. A questão metabólica ainda não está 100%, não, mas está bem melhor, bem mais abaixo do que era antes, né? Bem abaixo do que era antes. E que mais? Então, a questão da cardiopatia, esse foi muito importante para mim, porque estava muito assustador. Hoje eu subo ladeira, não passa de 100, 105 batimentos cardíacos por minuto, no descanso é 68, 70, meu Deus do céu. Os meus batimentos cardíacos em descanso nunca era menos de 150, 130, 170. Hoje eles estão 68, 60, glória a Deus por isso, né? Normalizado. Então, a questão da cardiopatia tá ok, a questão intestinal tá ok, a questão neurológica tá ok, a questão circulatória tá ok. As doenças autoimunes, Sjögren, agora eu choro, agora eu tenho saliva e agora eu suo. Tô até emocionada de falar isso, né? Só quem tem Sjögren sabe o que é. É uma doença muito degenerativa, degenera todos os órgãos. E hoje eu não tenho sintomas mais de Sjögren. O BSE, que é uma outra doença muito séria, muito grave. Eu não tenho mais a manifestação do BSE, não tem mais a vasculite, não tem mais as feridas características e as dores e tudo mais. Então, essas duas doenças estão em remissão. A esclerose múltipla ou miastenia grave, que os médicos ficam nessa briga, uns dizem que é esclerose, outros dizem que é miastenia, ambas, se forem, estão em remissão, porque eu não tenho quadro neurológico. Eu sou TDAH e tenho características autísticas. TDAH melhorou muito. O autismo, eu não tenho diagnóstico de autismo, tá? Só tenho de TDAH. Mas o autismo eu não senti muita melhora, não, tá? Eu ainda tenho algumas características de autismo, mas eu melhorei muito na impulsividade, melhorei muito no filtro, sabe, do que eu falo.
A agressividade melhorou muito, todas essas já eram muito boas, porque eu sou uma pessoa muito trabalhada na inteligência emocional, mas a impulsividade, os sequestros emocionais, eles não dependem muito do quanto você tem consciência, né? Eles são impulsos. Então eu queria dizer para vocês que isso é o que eu lembro. Talvez eu tenha falado de alguma outra coisa nos grupos, mas isso é o que eu lembro, né? Eu estou muito feliz, são 4 meses, eu faço exames com muita frequência, porque eu sou acompanhada pelos médicos e todas as taxas estão dentro da normalidade, né? Eles não têm mais preocupação comigo, principalmente com a questão do fígado, né? Como eu disse, eu entrei para a fila do transplante em 2014, então a questão do fígado, eles não têm muita preocupação mais, tá tudo dentro da normalidade. Enfim, só felicidade. E o que eu tomo de suplemento? Gente, eu tomo absolutamente tudo. Quase, né? Eu só não tomo esses, mas eu compro para família, né? O que eu não tomo, eu compro para família. Mas como Omo, por exemplo, que é para homem, como o shake, o pump, essas coisas, né? Eu não tomo porque já tomo muita coisa, né? Agora eu comprei os suplementos do Brasil, que nós não temos aqui, mas eu vou começar a tomar, né? Então, vejam, nem estou tomando os específicos para ossos, nem específico para visão, nem específico para o coração. E ainda assim eu tive esses resultados. Mas eu tomo bastante coisa. Eu tomo Estar Bem com muita frequência, eu tomo o Magnus, eu tomo o Onicemix, eu tomo... que aqui tem nomes diferentes, né, também. Eu tomo Optimus, que é o mesmo Kenya aí. Eu tomo o OmniPlus, eu tomo AOE, eu tomo Fiber. Então, eu tomo muita quantidade e quase todos eles, tá? Melhorou muito o meu colágeno, melhorou muito a minha pele. A minha pele ficava sem expressão, né? Quando eu tinha crise, assim, todos os meus músculos faciais caíam. Quem tá vendo as fotos aí tá vendo. Todos os músculos faciais caíam. Então, era muito desesperador. Eu voltei, parece que fez uma plástica, parece que fez botox em tudo. Eu tô com a pele muito mais bonita. E é isso. Eu tô muito feliz, né? Tô muito feliz mesmo. E tem coisas, né, essa parte do metabolismo para trabalhar mais, melhorar a musculatura, né? Tem coisas para trabalhar, mas são só 4 meses, né, gente? Só 4 meses. E a felicidade aqui é muito grande, tá bom? Acreditem. Eu hoje me dedico, além disso, meu tratamento sai de graça, porque eu trabalho, eu ganho mais do que o que eu gasto com a suplementação. Esse é o meu sonho de vida, fazer ajudar as pessoas com a suplementação micelializada.